Boa noite, a santa paz do nosso Senhor, amado, providencial Deus, meu Senhor. Hoje, trazendo mais uma palavra santa, a qual emoldura o coração, a mente, desperta, liberta, traz um conhecimento que não evapora com o passar do tempo, com os olhares para as imagens, que Deus abençoe, como eu falei, naquela revelação do trovadorismo. Ou seja, aquelas primeiras revelações são menções, citações do trabalho dos cantores, né? São pessoas que moldam um cântico que não é feito por qualquer um. Por isso que às vezes algumas pessoas têm uma preocupação com a dificuldade de uma geração entender o que é uma justa apresentação de um artista, aquele que não denigra a imagem, né? Que não amolda um desejo seu, mas quer que a pessoa ouça esse desejo, já repita, mas se não deseja em mal também. Então, eu comecei essa revelação aqui porque eu achei uma revelação sincera do coração de Deus. Quando Deus, aqui no início, ele diz: Moisés, me conheça por nome, como Deus fala com Moisés ao Monte Sinai. Eu vou ler cada um nessa noite aqui e cantar um louvor meu, que é composição minha. Eu já faço alguns anos, algumas composições, mas não tenho pretensão de gravar nem carreira de levita, não, somente para minha própria reflexão, que eu louvo aqui, em qualquer ambiente, eu vou passando na rua, vou cantando um pouquinho, porque eu gosto do Senhor Deus, eu gosto de Jesus Cristo, eu gosto da palavra do Senhor, eu acho que é um respeito e é uma moldura conhecer das leis, que não precisa a pessoa ter ódio de quem canta, de quem louva, é um sinal que Deus está ali olhando para todos, para que ouça e lembre do eterno Criador. Então, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. O que é uma importância dessa citação, dessa revelação? Moisés era aquele que falava com Deus face a face. Ele diz: aquela chama, a sarça ardente, era aquele povo que estava em ardente aflição. Aí Deus chama Moisés, né? Ele diz assim: um homem, ele diz, em quem tem ternura, né? E temor, e vi. Aí ele, vou falar assim, como água, para trazer refrigério para aquele povo, a paz. Então, aqui no livro de Êxodo, olha só, Êxodo, capítulo 18, desse lado aqui, que é uma Bíblia grande, já ajuda um pouquinho para que vocês possam acompanhar também. Eu vou falar uns pouquinhos para que vocês possam compreender, e aqueles que já estão acompanhando a leitura, revelações da palavra do Senhor, é para edificar, não é para sorteio de quem vai ser abençoado. Quem é abençoado sempre é aquele que procura esta voz. Como está escrito aqui, ó, esta voz falou, entendeu? Entendeu e entenderam cada um. Não sou eu que dou sorte a ninguém. É a santa obediência, a santa leitura, o santo em qualquer idade. Você buscar estudar, aprimorar. Se você tem uma aptidão vocacional, de honra de trabalho, você cansar um pouquinho, mude para outro, conheça outras pessoas com nova geração, para você ensinar algo que você aprendeu no passado e aprender com o novo. Quer dizer, um novo comportamento da comunicação social globalizada, respeitando, tendo conhecimento das leis, vão te favorecer. 30 minutinhos você dedicar a cada dia da semana, você vai aprimorar, ter um intercâmbio, uma normatização da norma culta, e você vai cultivar a habitualidade da leitura que traz saúde, cantar, louvar, traçar no corpo alguns movimentos para que você possa educar o teu corpo, né? Então, se moldar muito em ambiente fechado, sair um pouquinho, conversar, no momento em que traz saúde, com quem você conversa e deixando a paz. Capítulo 19, diz o Senhor: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, o Senhor fala que no terceiro mês, a saída. Então, já era um mês diferenciado, já era um mês preparado por Deus. Ele diz assim: por quê? Eu vou tirar os filhos de Israel da terra do Egito. O Egito era prosperidade, sim, mas o que estava confundido? O povo de Israel não conseguia chegar até aquele povo do Egito para pregar o santo evangelho. Porque o Israel é a cidade santa, aquela que Deus tem moldura, e que às vezes a pessoa é confundido
pela arrogância, pela prepotência, das pessoas querem formar tribos, e essas tribos imitar um ao outro e depois se ovacionar sem mais ouvir as santas escrituras, né? E o Egito representa aquele equilíbrio, o que ele vai fazer o quê? Eu vou trazer o velho para o novo, ou seja, aquelas imagens antigas dos parentes, né, da parentela, eles vão conhecer no primeiro dia desse mês, né, que desse mês representa o rejuvenescimento, aquele que as pessoas viajam, acolhem uns aos outros em seus lares, que tem celebrações, em que eles chamam de algumas palavras, né? Mas é só um equilíbrio em que até aqueles filhos que nasceram naquele lar mais antigo, vêm e ficam até hoje, as pessoas vão mudar, não viram a tua face de prosperidade, né? Olha, eu estou falando assim, me perdoe, não estou falando, eu não moro num palácio, entendeu? Mas eu trabalho, tenho meu trabalho, eu já trabalhei bastante, então não moro num palácio como muitas pessoas moram numa casa, é porque a pessoa com quem eu moro preservou a simplicidade para que os outros fiquem atentos mais ao Evangelho, do que muitas vantagens de prosperidade sem você conhecer das leis, da dinâmica do direito jurídico em seus ramos, ou seja, o direito imobiliário, o direito comercial, o direito tributário, o direito civil, o direito penal também, né, com uma parte importante e é uma parte interpretativa também, que faz o que? A pessoa entender um processo de entendimento, que eu sempre pensei assim, quando a pessoa está numa fase adulta, é que ela precisa mais de conhecer. Por quê? Ela vai ter comportamento e relacionamento com várias pessoas, e várias pessoas se pensam, você conversa e tem um equilíbrio mental condicionado para entender um momento que alguém viveu no passado e moldura somente para quem? Aqueles que você pode falar como parentes, parentesco, que às vezes tem alguns, como o senhor diz aqui, tendo partido de Refidim era aquela terra onde já havia muita escassez, já não havia santa palavra do Senhor, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. O monte representava já uma prosperidade além, um rejuvenescimento. Esse rejuvenescimento traz o quê? Um equilíbrio. Eu vou encontrar algo novo, mas aí eu vou dizer assim, eu estou com um momento na minha mente ultrapassado. Como é que eu posso agora prosperar? No momento em que vocês estão susceptíveis às coisas urbanas, e não mais aquele aconchego do Monte Sinai. Então, eles já vão estar num passo mais à frente. Não reconhecem, são soberbos, apegados à avareza, à riqueza, e se afastam, né? Para não dizer, nunca fui ali naquele deserto, não passei pelo deserto Sinai, não conheço nem Moisés, nem esse nome, emolduro mais, que é o nome do Deus de toda a criação, né? Ele já fala com arrogância, com soberba, mas as pessoas passam apenas, às vezes nem se reconhecem mais, devido ao tempo, enquanto outras pessoas pensam que eles têm uma moldura na mente que reconhecem também. Aí são confundidos, aí se diz, envergonhados e confundidos os soberbos de coração, porque a soberba encheu o coração, não preencheu um espaço para dizer, Pai, eu te agradeço pelo momento que o Senhor me consideraste, um momento para não viver assim. Mas a pessoa não precisa se amoldar.